O Copom finalmente decidiu cortar a taxa Selic em 0,5. Mas e agora? Será que a bolsa decola? O que a gente pode esperar do mercado? Depois de 3 anos subindo a nossa taxa básica de juro, hoje o Banco Central finalmente pode estar sinalizando o fim do ciclo de aperto monetário. Numa decisão que surpreende em vários aspectos, o Comitê de Política Monetária, também conhecido como Copom, decidiu cortar a Selic em 50 pontos base. Antes da gente falar mais sobre isso, eu quero me apresentar aqui para você. Eu me chamo Felipe Dabul, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de 8 anos e fundador aqui do canal Trade de Valor, onde o nosso objetivo é falar de bolsa de valores, dinheiro e investimentos. Pois bem, meus amigos, a decisão do Copom repercutiu bastante nas redes sociais nessa quarta e, como eu já disse anteriormente, surpreende em vários aspectos. O primeiro deles é a magnitude do corte. Praticamente o mercado todo esperava aí um corte na Selic, isso já era um consenso, mas até então não se sabia de quanto seria esse corte. E a julgar pelas últimas declarações do Roberto Campos Neto, atual presidente do comitê e do Banco Central, a grande maioria do mercado esperava um corte mais conservador ali na ordem de 25 pontos base. Mas o BC foi agressivo e já rasgou a taxa Selic para baixo em 0,5. O segundo aspecto que surpreende foi como essa tomada de decisão ocorreu. Só para você entender, não é o presidente do Banco Central sozinho que decide se vai cortar a taxa de juro ou não e de quantos pontos base vai ser o corte. Existe um comitê formado por 9 pessoas. O presidente do Banco Central, que atua também como presidente do comitê, e mais 8 diretores do Banco Central. Sempre que é necessário tomar alguma decisão, é realizada uma votação. E salvo raras ocasiões, os membros do Copom geralmente atuam de forma unânime ou quase unânime, onde um ou outro membro ali do comitê diverge da maioria. Dessa vez, porém, o voto foi acirradíssimo. 4 membros do Copom votaram a favor do corte de 25 bips, enquanto que os outros 4 diretores, sendo 2 deles indicados aí pelo novo governo, votaram a favor do corte mais agressivo de 50 bips. O voto de Minerva, o voto decisivo, então, foi dado pelo Roberto Campos Neto. E isso foi algo inédito, algo que não se vê na maioria das reuniões do comitê. E muita gente também ficou surpresa com a decisão do Roberto Campos Neto, que até então vinha se mostrando bem resiliente em fazer cortes agressivos na taxa de juros. Alguns até especulam que ele possa estar aí cedendo a toda a pressão política do novo governo por quedas na Selic. Mas isso é impossível da gente saber com certeza. Eu quero mostrar aqui para vocês o que está escrito na íntegra da reunião realizada pelo Copom, para a gente entender qual que foi a justificativa por trás da decisão. O comunicado já começa dizendo que no exterior as coisas ainda são incertas. Ele cita aí o fato de diversos países terem mostrado um processo de desinflação, ou seja, queda na inflação. Mas ressalta a importância da gente olhar para o mercado de trabalho que continua aquecido, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos. Além do mais, ele cita o fato de ainda existir uma inflação mais elevada do que ele chama de núcleo de inflação. E só para você entender, núcleo de inflação é um termo que os bancos centrais usam para se referir aos índices tradicionais de inflação, só que tirando aqueles componentes mais voláteis desses índices, como energia, combustíveis e alimentos, por exemplo. Logo em seguida, o comunicado cita o cenário doméstico, alertando aí que os índices mais recentes da economia indicam uma desaceleração. Até aí, nenhuma novidade. Esse é o efeito, inclusive, esperado das taxas de juro altas. Ele também cita o fato dos índices de inflação terem caído de forma relevante. Até aí, também não tem novidade. A gente sabe que o IPCA, principal benchmark aí da inflação, vem caindo nos últimos registros.
E esse, novamente, é justamente o efeito esperado de uma política monetária mais restritiva com taxas de juro altas. Agora, olha só, muito importante, o comunicado também cita a hipótese dos índices de inflação começarem a mostrar uma elevação nesse segundo semestre. E ainda ressalta que, apesar das quedas recentes, a inflação ainda não está dentro daquela meta dos 3%, que é lá a meta que eles querem. Aí logo a seguir, o comunicado cita que existem riscos para os dois lados. Ainda existe a possibilidade da inflação persistir mundo afora, principalmente no setor de serviços, que é uma inflação mais resiliente, a gente ainda não vê caindo com certa magnitude igual à inflação em outros setores, mas também existe a chance da inflação ceder de vez com uma desaceleração muito grande da economia global. Então existem esses riscos para os dois lados. Por fim, ele cita que mesmo com esses riscos, o comitê acredita que a inflação já esteja controlada a ponto deles cortarem os juros e que eventualmente ela vai voltar a ficar dentro da meta. Agora vem a parte mais importante de todas e que poderia gerar euforia no mercado daqui para frente. O comunicado cita que, se o cenário esperado se confirmar, aqui entende-se, pelo menos eu entendo, inflação caindo abaixo da meta, os membros do comitê devem decidir de forma unânime continuar cortando a Selic na mesma magnitude. Pessoal, vocês conseguem perceber que aqui ele deixa uma brecha para na próxima reunião do Copom cortar mais 50 bips e levar a Selic para 12,75, desde que a inflação continue caindo. Agora, sabendo de tudo isso, o que a gente pode esperar daqui para frente, principalmente em relação à bolsa? Na minha visão, a bolsa já precificou, através do rally aí de 20% que começou lá em abril e teve uma pausa agora em julho, um cenário de redução na Selic. A gente pode perceber que a curva de juros também já fechou e os contratos de DI trabalham já em tendência de baixa. Mas o que na minha humilde visão pode não estar no preço ainda é essa abertura que foi dada aqui para novos cortes daqui para frente. Eu tô ansioso para ver como que o mercado vai reagir e esse comunicado pode muito bem ser o combustível aí que a bolsa precisa para dar sequência à tendência de alta. A gente tá vendo principalmente nas empresas de menor capitalização, as small caps. Essas empresas, principalmente aí do setor de comércio, varejo, construção civil, são extremamente sensíveis a ciclos de aperto e afrouxo monetário. Então, essa expectativa por mais cortes pode continuar fazendo esse tipo de empresa se valorizar. A gente tem que ficar atento, monitorando o comportamento dos ativos diariamente e semanalmente nas análises de fechamento aqui do canal, buscando aproveitar quaisquer oportunidades que apareça. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço, fui!